Olá, hoje vamos mergulhar num tema que, olha, parece que está em todo o lado, as fake news. Mas vamos tentar olhar para isto de um ângulo um bocadinho diferente. Não só como mentiras, sabe? Mas como uma ferramenta para construir realidades. É tudo sobre a tensão entre o que acontece de facto e as histórias que a gente conta sobre isso. Vamos lá entender. Vamos começar pelo mais básico, uma ideia super simples, mas que é a base de tudo. É isto. Existem factos, coisas que acontecem. Ponto. Eventos objetivos que existem, não importa o que a gente pense ou sinta sobre eles. E depois, claro, em cima dos factos, existem as narrativas, as histórias que nós criamos para dar sentido a esses factos. E é exatamente aqui que a coisa começa a ficar complexa. E isto leva-nos à pergunta central de toda esta nossa análise. O que é que acontece quando uma história, uma narrativa, não tenta apenas interpretar um facto, mas tenta pura e simplesmente apagá-lo da existência? É isso que vamos tentar perceber. Ok? Para entendermos esta dinâmica, vamos usar um exemplo bem concreto, bem visual. Uma situação que deixa claríssima a diferença entre o que realmente aconteceu e aquilo que se diz que aconteceu. Imaginem a seguinte cena. Um acidente de carro. Alguém é atropelado e infelizmente morre. A morte é o facto. É inegável. Não muda. Aconteceu. Este é o nosso ponto de partida. O nosso chão. Agora, com este facto em cima da mesa, existem basicamente duas reações possíveis, dois caminhos que não podiam ser mais diferentes um do outro. Vamos ver o que os distingue, porque essa diferença é, na verdade, a chave de tudo. E aqui vemos a divisão de forma muito clara. De um lado temos a discussão, a gente aceita o facto, a morte, e a partir daí debate as causas, a responsabilidade das consequências. É uma conversa que parte da realidade. Do outro lado, a negação. Aqui, o facto não é debatido, ele é eliminado. A tentativa é de substituir a realidade por uma história completamente nova, do zero. É exatamente neste território, no campo da negação, que entra o conceito de fake news. E atenção, não como um simples erro ou desinformação, mas como um projeto deliberado para construir uma outra realidade. Esta definição é fundamental. Reparem bem, as fake news são narrativas que ignoram, ou pior, alteram os factos. E o objetivo é muito claro: manipular a opinião pública, distorcer o que aconteceu. Não é um engano, é mesmo uma estratégia. E esta citação, uau, ela resume tudo na perfeição. A estratégia por trás das fake news não é entrar no debate sobre o porquê do acidente. É chegar e perguntar: que acidente? Não houve acidente nenhum. Constrói-se um novo facto para pôr no lugar do original. É literalmente uma reescrita da realidade. Ok, mas a grande questão é porquê? Porquê que isto funciona? O que é que leva uma pessoa a aceitar uma realidade que vai contra factos tão evidentes? A resposta, ao que parece, tem menos a ver com lógica e muito mais com a nossa psicologia, com as nossas emoções. E para entender essa motivação, podemos recorrer a investigações como as de Dan Ariely. O trabalho dele dá-nos pistas muito interessantes para perceber porque é que pessoas, à partida super racionais, acabam por abraçar narrativas que desafiam toda a evidência. E o que o Ariely descobriu é fascinante. Muitas vezes quem adere a estas narrativas são pessoas que se sentem isoladas, desconectadas. E na internet encontram muito mais do que uma ideia. Encontram uma comunidade, um grupo de apoio. E a identidade desse grupo torna-se uma força tão, mas tão poderosa que a necessidade de pertencer passa por cima da análise fria dos factos. No fundo, o que está em jogo é isto. O sentimento de pertença é uma das nossas necessidades humanas mais básicas. E essa necessidade pode ser tão avassaladora que, para sermos aceitos num grupo, podemos acabar por adotar a realidade desse grupo como sendo a nossa, mesmo que isso signifique deixar para trás aquilo em que acreditávamos. Então, depois de percorrermos este caminho todo, do facto à narrativa, da negação à psicologia de grupo, qual é a grande ideia que fica? O que é que a gente leva daqui? A conclusão mais importante é esta: as fake news são muito mais do que simples mentiras ou desinformação. Elas são ferramentas de construção social. Oferecem uma realidade alternativa, claro, mas talvez o mais importante seja que oferecem um sentido de comunidade e de identidade para quem se sente à margem. No final, elas não preenchem só um vazio de informação, preenchem um vazio social e emocional muito profundo. Isto deixa-nos com uma última pergunta, uma provocação para ficarmos a pensar. Quando olhamos para os grandes debates à nossa volta, na internet, nas conversas, quantos daqueles factos que tomamos como certos são, na verdade, apenas a narrativa de um grupo? Uma história que esse grupo precisa de contar a si mesmo para continuar a sentir que pertence a algum lugar? Fica a reflexão.